Abrimos o programa falando sobre doação pós-morte. Acompanhe a história de uma mulher que recebeu um fígado novo, captado pela equipe do MG Transplantes. Veja na reportagem. Renascer. Este é o verbo mais conjugado por Nadir. Há 3 anos, ela necessitou de um transplante e recebeu o fígado de um doador já falecido. É como se fosse nascer de novo. Que coincidiu, foi no dia do meu aniversário que eu fiz o transplante. Aí quando fez um ano, as meninas fizeram um bolo e cantou parabéns com uma velhinha de 1 ano. O transplante foi um sucesso e ela teve uma rápida recuperação. Tanto que não deu rejeição, não tive nada. Nem transfusão de sangue eu precisei. Hoje, Nadir leva uma vida normal, mas a cada 3 meses deve passar por uma avaliação médica. Acompanhamos a paciente em uma visita ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que é referência na transplantação de fígado. A gente vai acompanhar esse paciente para o resto da vida, exatamente para evitar que ele venha a ter um problema para perder esse fígado transplantado. Pela regra atual, os pacientes que precisam de um novo fígado são encaminhados para a cirurgia conforme a gravidade e não mais pela ordem cronológica da lista. Utiliza-se um cálculo matemático chamado MELD, Model for End-Stage Liver Disease. O valor do MELD é calculado a partir de exames laboratoriais e pode variar de 6 a 40. Quanto mais alto o valor, maior a gravidade do paciente. Quando Nadir recebeu o fígado, o valor do MELD era 19. Alguns órgãos do corpo da gente podem ser, na falência deles, substituídos por uma máquina. O exemplo mais claro disso é a hemodiálise para o paciente que tem perda da função do rim, insuficiência renal. O paciente que tem perda da função do fígado, não existe tratamento substitutivo, não tem uma máquina que resolva isso aí. Então esse paciente só pode ser tratado com transplante. A doação pós-mortem só pode ser feita depois de constatada a morte encefálica, quando o coração do paciente ainda está funcionando. O médico explica como é a dinâmica entre a constatação da morte e a retirada do órgão. A gente consegue, do ponto de vista médico, manter esse coração batendo por mais uns 3 até 4 dias, raramente após isso, mais do que isso aí. E esse é o período, então, que é importante para confirmar esse diagnóstico, não precisa ser feitos exames para confirmar esse diagnóstico, para fazer exames para ver se não existem doenças transmissíveis, por exemplo, um HIV, para fazer a consulta à família do paciente. De acordo com a exigência do Sistema Único de Saúde, após a família ser comunicada e autorizar a retirada do órgão, quem deve fazer a captação é a central estadual. E quando os exames estão ok, a morte encefálica está confirmada e a família faz a doação, aí o órgão do governo de estado, que é o MG Transplante, vai comunicar com a equipe transplantadora que existe um órgão disponível e a gente já recebe a notificação que é disponibilizado para um determinado paciente, aquele que está com o MELD mais alto naquele momento. Já no primeiro semestre deste ano, o MG Transplante registrou níveis elevados de doações. Quando chegamos ao MG Transplantes, uma captação de 3,6 por milhão de população, hoje nós estamos ultrapassando 10 por milhão de população. Nós fizemos um progresso extraordinário. Apesar do esforço, há muito ainda o que ser feito, na opinião do representante da instituição. Um dos maiores problemas do sistema de transplante de Minas Gerais é um baixíssimo número de notificações por parte das instituições de saúde. Nós estimamos que cerca de 10% de todos os pacientes que passam numa UTI passem por um período de morte encefálica. E a comunicação ao MG Transplantes não chega a 1%, talvez menos do que isso. Uma lei específica regulamenta a doação e o transplante de órgãos e tecidos. Para esta especialista, a legislação brasileira é avançada, mas os desafios estão no sistema de saúde. A legislação que trata da doação de órgãos no Brasil é uma legislação moderna. A nossa dificuldade é que nós temos uma lei muito boa, uma lei que abrange amplamente o tema, mas falta-nos pessoal completamente preparado e falta-nos estrutura. Só quem passou pela dor e pela alegria de Nadir
sabe como é bom receber um novo órgão. É um nascimento, a gente nasce de novo. Lidar com o transplante é uma coisa muito dura, porque se por um lado muitas pessoas são beneficiadas, por outro nós sentimos como essas pessoas que são doadoras têm, como elas sofrem, como elas têm uma grandeza nesse momento de dizer sim quando abordadas por uma equipe de captação do MG Transplantes. Para comentar esse assunto, eu recebo o desembargador Afrânio Vilela, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Desembargador, a informação carimbada na carteira de identidade não serve mais como autorização para o doador, né? Como que ele pode manifestar a sua vontade de doar os órgãos? A redação da Lei 9434, ela vem sofrendo adaptações ao longo dos tempos. E hoje ela é uma lei muito mais humanitária. Ela dá a oportunidade que a própria família decida o que fazer após a morte daquele parente. Muitos familiares temem que a doação, que ela altere o corpo do seu ente querido ali, do seu familiar. Como que o senhor vê isso? A família tem como se precaver que isso não aconteça? Olha, as famílias doadoras, elas não precisam preocupar com essa situação. A própria lei, ela traça todas as diretrizes para que o corpo seja plenamente respeitado. E por isso mesmo a lei determina que a equipe responsável, ela trate condignamente o corpo e o entregue aos familiares ou aos seus representantes para o sepultamento com a maneira mais positiva no seu aspecto.